Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora no Jornal da Manhã WA tem Momento da Segurança. Agora já são 8 horas mais 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal da Manhã da WA, que tem para você agora o quadro Momento da Segurança. Vamos aos patrocinadores do nosso quadro Momento da Segurança da WA. Momento da Segurança. Gentileza, Usina Coruripe. E atenção, caminhoneiros, para esta dica. BR Alinhamentos oferece a você alinhamento de chassi e eixo frio, balanceamento, caldeiraria e posto de molas. Façam a checklist gratuitamente em BR Alinhamentos. Profissionais qualificados para melhor atender você. Ligue agora 3411-1911 ou 99674-5699. BR Alinhamentos, na MGC 497, entrada de Iturama. Kit Sorvetes, a sorveteria do Paulinho. Neste calor, refresque com a Kit Sorvetes. Mais de 40 sabores e ainda deliciosos açaí e milkshake. 3411-0362. Autoescola Pontal. Primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor infrator. Autoescola Pontal. Na Avenida Juscelino Kubitschek, o 1471, bairro Lielen. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança da WA. Muito bem, agora já são 8 horas mais 40 minutos, 8h40. Você acompanha com a gente agora mais um quadro chamado Momento da Segurança, aqui da sua Rádio Web WA. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da WA, o Pedro Viçoso, que é técnico em segurança, e também nós estamos recebendo a fonoaudióloga, a doutora Nádia Cabel Atoui, Andraus, da clínica Hospiclínica, aqui da cidade de Iturama. Primeiramente, Pedro Viçoso, bom dia. Bom dia, Elbert, bom dia, Ariel, Lael, essa bancada mais prevencionista do Brasil. O nosso abraço, nossos agradecimentos a todos os internautas, a funcionários, trabalhadores, colaboradores, digamos assim, da usina Coruripe e de todas as empresas aqui de Iturama e região e do Brasil. Hoje um assunto muito importante, falar da saúde dos ouvidos, digamos assim. Estamos recebendo aqui a doutora Nádia Andraus, que através de um bate-papo nós vamos passar para você informações úteis para os adultos, os trabalhadores, para as crianças também, para cuidarem desse órgão tão importante que são os ouvidos. Doutora Nádia, primeiramente, muito bom dia. Eu a cumprimento aí em nome de todos os fonoaudiólogos e fonoaudiólogas de todo esse Brasil, E a gente está aqui recebendo a senhora, gostaria que a senhora cumprimentasse aí seus clientes, aqui de Iturama e região. Tenho certeza que a senhora atende aí também outras cidades circunvizinhas aqui de Iturama, não é? É isso mesmo. Bom dia a todos da WA, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho do que é o ruído, o que atrapalha o ruído para todas as pessoas que têm o costume do uso excessivo do celular e fones de ouvido. Muito importante. Aliás, nós elaboramos, doutora, umas perguntas, previamente aí para a senhora, que seria a dúvida aí de vários internautas, principalmente dos pais, não é, Welbert? Uhum. Que ficam preocupados com o uso excessivo dos fones de ouvido aí pelos filhos, adolescentes, pré-adolescentes, pelos jovens. Aí nós temos aí a primeira pergunta aí, Welbert, gostaria que você fizesse para a doutora. Doutora, primeiramente, bom dia, prazer ter a senhora aqui com a gente, na WA. Nós temos aqui a pergunta que a gente vê bastante jovens aí com o uso excessivo de celulares, Qual a principal consequência à saúde dos jovens que permanecem, então, por tempo prolongado ao uso dos fones de ouvido acoplados aí aos celulares e smartphones? O Elbert Andrade, o uso excessivo, vamos dizer assim, de ruído, no barulho, que são os fones de ouvido, Se isso for há pouco tempo, vamos colocar aí no máximo meia hora por dia e de uma intensidade de um volume bem mais baixo. Então isso não
provoca, né? Aparentemente não vai provocar uma perda. Só que isso, na verdade, não acontece, né? A tendência de quem está usando um fone de ouvido, ouvir uma música, 2, 3, isso passa o dia todo ou às vezes a noite toda também. Então, isso pode ser gradativo, né? Aos poucos você vai adquirindo uma perda de audição. Isso depende também do volume, né? A gente nota que nos smartphones, quando você coloca um fone de ouvido, automaticamente ele te dá uma dica lá até um volume X, né? Mas se a pessoa quiser aumentar, aumenta, né? Mas um volume, se tiver um volume bem baixo, aí já não causa tanto problema, né? No volume bem baixo não, mas e o tempo que você está exposto a esse volume baixo? Exatamente. Né? Porque às vezes você não fica só ouvindo uma música, você ouve mais músicas, conversas também, né? Então você fica mais dependente do fone do que uma conversação normal sem o uso de um dispositivo no ouvido para ter que se comunicar. Tem um detalhe importante aí, né, doutora? Nós falávamos aí nos bastidores que os jovens preocupados com o som externo no dia a dia, do trânsito e outros sons, automaticamente ele aumenta o volume do seu aparelho, do seu fone de ouvido, para ouvir aí a sua música de preferência, não é? Isso, então ele vai ter aí um ruído em excesso, certo, Herbert? Com certeza. Devido aí à exposição externa dos sons. Porque, na verdade, para quem está usando um fone de ouvido na rua, passa um carro de som, porque o som da rua, na verdade, ele é um som mais alto, é um som mais passa aberto. Um caminhão, um veículo, assim por diante, né? Então, sem querer, você aumenta, né, o som que você está ouvindo. Sem perceber, você começa a aumentar gradativamente e não percebe o volume que está isso. Tá aí, eu tenho certeza que essa dica fica aí para o Lael, hein? Esse jovem está aí aqui nos estúdios WA, né? Trabalhando. Você já ouviu, é normal usar os fones de ouvido? Por quanto tempo, mais ou menos, você usa? Aí, tá vendo? Se brincar à noite também, né? É uma amostra dos jovens, viu, doutora? Isso. Então você ouve bem, viu, Lael? Os conselhos aqui da doutora. Para dormir também. Temos o exemplo aqui. Então, nós formulamos uma pergunta também, porque os jovens, às vezes, eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas eu tenho certeza que eles dormem com o fone de ouvido. Dormem. E aí, doutora? Bom, todo mundo precisa descansar. Então, assim, se o nosso corpo descansa, a nossa cabeça descansa, o nosso ouvido, as nossas células do ouvido também tem que descansar. Então, dormiu, vamos desconectar, desliga tudo, vamos ouvir o silêncio, né, da noite. Não tem como você ficar 100% no silêncio, tem sempre um ruídozinho muito baixo, mas o que o nosso ouvido mesmo precisa é desse silêncio. Então, a noite foi feita para dormir. Correto. E, aliás, muitas vezes os jovens dormem pouco, né, doutora? Chega da faculdade, depois ficar conectado aí o tempo todo, não faz bem à saúde, certo? Internautas, papais, mamães, tá aí o aviso da doutora Nádia. Dormem, né, com fone de ouvido, né, conectado, né, na tomada, que é muito, muito perigoso. O Ariel tem uma pergunta? Então, né? Virou moda, né, o uso de fones de ouvido, até se você a gente vê muito na rua as pessoas usando. Isso. Existem uns fones novos agora que me parece que coloca o cartão de memória nele, uma coisa assim, você vai caminhar e ouvindo, né? Músicas, né? Tá na moda isso, né? Jogadores de futebol Jogadores também. Aliás, um jovem morreu por causa do fone de ouvido, hein? Isso aí já aconteceu mais de uma vez. O ladrão gritou assalto, ele não ouviu e ele continuou andando com os fones de ouvido. Ele levou um tiro. Isso aí a mídia toda mostrou. Então, cuidado. Pode falar, Você Ariel. falou sobre carregando na tomada, né? Muita gente usa fone de ouvido carregando na tomada. Quais os principais riscos que as pessoas têm ouvindo fone de ouvido e ao mesmo tempo carregando o celular? Você está com um dispositivo, né? Você está com um equipamento eletrônico conectado na energia, mas o cabo, né, que está conectado na rede. Você não sabe como é que está, né, acontecendo isso, mas você pode provocar uma morte ou um acidente muito grave, porque é uma descarga elétrica muito grande, né? Então, desconecta. É muito importante, não pode. E às vezes até no banho, né, Ariel? A pessoa não quer perder a música preferida, doutora? Banheiro no telefone, já né? viu, né?
Então nem precisa falar, né? Choque elétrico mesmo. Fio e água não combinam. Não combinam. Principalmente se tiver ainda chovendo com relâmpagos aí. Muito bem lembrado, Herbert. Vamos ter atenção. Tá fazendo uso na rua, inclusive, com relâmpagos, né, doutora? Tem consequências também. Nossa, e como, né? Os pais que estão aí nos acompanhando, que, né, observe seus filhos nessa questão, orienta eles também, né? Aliás, Herbert, a questão do ruído, os cuidados com a audição já começa logo após o nascimento, né, doutora? Nós falávamos ali nos bastidores sobre o teste da orelhinha, né? O que vem a ser? Como que é feito esse teste da orelhinha? O teste da orelhinha, ele é feito, aqui em Turama, na verdade, ele é feito desde 2007, né? Então, assim que os bebês nascem, né, nas primeiras 48 horas de vida, que a mãe tá no hospital ainda, né? Antes da alta, esse exame é feito com o bebê dormindo e com pouco tempo que tenha mamado, né? Tem que estar num sono bom, né? Um sono, vamos dizer assim, um sono pesado. O exame é rápido, é indolor, não tira sangue, né? O bebê acorda durante o exame? Não, ele não acorda. Ele chora? Não chora. Vamos colocar em média o tempo de duração do exame de 5 minutos, né? Esse exame, na verdade, ele pode ser feito até no máximo 3 meses, né? Desde que o bebê esteja bem e dormindo, né? Com a barriguinha cheia, né? Bem amamentado. E aí você vai saber se ele responde aos estímulos, né, auditivos. Na verdade, o aparelho mostra. Isso, né? O equipamento, ele capta um som da cóclea do bebê, do ouvido interno do bebê. Esse som é captado pelo equipamento, ele volta em menos de 1 minuto, vamos colocar assim, né? Mas é muito importante esse exame, né? Então, esse exame ele é feito dentro do hospital. E aí, doutor, até os 3 anos de idade, os pais devem acompanhar aí a evolução da audição dos seus filhos até aos 3 anos, né? Saber se tem algum problema, não é? Isso. Na verdade, esse exame, não só esse exame, porque o teste da orelhinha, né? Ele é obrigatório, né? Ele tem que ser feito em todos os bebês, assim como o teste da orelhinha, tem o teste da linguinha, o teste do coraçãozinho e o teste do olhinho. E obrigatoriamente também o teste do pezinho. Correto. E se não, normalmente tem a fonoaudióloga, essa especialista nas maternidades? Tem. Para fazer esse exame? Tem. Se não tiver, fica aí a orientação para os internautas, né? Para levar aí lá para a doutora Nádia, né? Isso. Nádia Andraus. Muito bem. Doutor, uma pergunta. A gente vê muitas pessoas limpando a orelha de qualquer jeito, né? Colocam a chave para limpar a orelha, para coçar, outro objeto, palito, grampo de cabelo. Grampo. O que a senhora orienta para fazer essa higienização da orelha, dos ouvidos ali? Até o cotonete, vamos colocar o cotonete, o grampo, ponta de caneta, né? A tampa da caneta, chave, tudo isso é incorreto, é errado. Por quê? O nosso ouvido, vamos colocar, ele é um tubo redondo, vamos dizer assim. Até com o cotonete, quando você está empurrando a cera, quando você limpa com o cotonete, você está empurrando a cera, né? Então, assim, dentro do nosso ouvido tem a membrana timpânica. Então, ela é muito sensível, ela é bem transparente. Então, às vezes, você está limpando o ouvido, você pode perfurar o seu tímpano, né? Certo. Então, o correto não é fazer isso, é sempre procurar o médico, né, o otorrinolaringologista, para fazer, no caso, se tiver rolha de cera, fazer essa limpeza, né, essa lavagem no ouvido, se necessário. Tá certo. Correto. Eu tenho uma pergunta também relacionada às dores de ouvido. Muita gente sente dores de ouvido também devido a fone de ouvido, né, o som muito alto, e também esse tipo de limpeza incorreta pode ocasionar dores também, e quando doer, o que tem que fazer? Pode ocasionar dor, sim. Mas a primeira coisa, né? Qualquer dor, infecção de ouvido, procurar o otorrino, né? O otorrinolaringologista, para ele avaliar, né? Ou entrar com a medicação necessária. Correto. Tá certo. E aí, Herbert, lembrando, as pequenas empresas, eu falava nos bastidores aí com a doutora Nádia, para os empresários aí, se tiver equipamentos ruidosos, até eu ia fazer a pergunta para a doutora, como é que se perde a audição, né?
para que os empresários venham aí fazer esses exames de audiometria, que atende aí a norma regulamentadora número 7, através do PCMSO, quer dizer, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá certo? Então é muito importante. Muitas vezes não é obrigatório atender essa legislação, mas pode dar indenizações futuras, né, doutor, aí para o empresário, que deixa seu funcionário perder a audição ali no meio em que ele trabalha. Tá? Então um apelo aí a todos os internautas e empresários aí de todo o Brasil. E aí a pergunta, né, doutora, como se perde a audição? Bom, a audição tem N fatores, né, que você pode perder a audição. Desde você nascer, né, com uma perda, né, uma gestação de risco, uma gestação mais complicada, medicamentoso, né, porque existem muitos medicamentos ototóxicos que prejudicam a audição, e infecções de ouvido, né, na infância, né, às vezes a criança ela nasce com a audição, o bebê nasce com a audição normal, mas depois vem a desencadear por causa das infecções repetitivas de ouvido. Não são só aquela secreção que sai, né, que você vê pus, né, no ouvido da criança, mas também existem as perdas pela idade, né? A gente chama de PAIR, né? Que é a perda auditiva induzida por ruído. Ou a audição do idoso também, né? Que a gente chama de presbiacusia, que é a audição do idoso, que ele vai perdendo conforme a idade mesmo. Correto. É isso, Eu tenho só uma questão também, uma pergunta. A gente que usa fone de ouvido também, né, no nosso trabalho, que a gente precisa usar o fone de ouvido, para, se tiver o excesso, né, pelo que eu percebi, é o excesso de fone de ouvido, de som, de ruído, que acaba ocasionando a perda de audição. Existe uma maneira da gente poder não perder essa audição ao decorrer do tempo, alguma prevenção para a gente não perder, já que a gente precisa trabalhar com fone de ouvido? O ideal seria ver como é que tá, né? Tá nesse nível de ruído que vocês estão com fone de ouvido, né? O acoplador, o nível de ruído que vocês estão expostos, e fazer o exame pelo menos uma vez por ano. Audiométrico, né? Então vocês estão diante da solução, doutora Nádia Andraus. Vai até falar o endereço, né, doutora? Telefone para os dois aí, procurar a senhora imediatamente. Imediatamente. Regularmente, tá? Uma vez regularmente, por ano. Né? Okay. Pelo menos anual, né, doutora? Pelo menos anual. Tá, responde, né, Ariel? Exatamente. Doutora, o endereço da senhora? A clínica chama USP Clínica, fica na Avenida Belo Horizonte, número 1324, sala 1, ao lado da USP Médica, bem ali no centro mesmo. Tem telefone fixo? Isso, tem o 3411 1745. Aliás, a USP Médica, o nosso grande abraço aí para o Luiz Andraus, esposo da doutora Nádia, né, que tem ali sua loja de materiais hospitalares, certo, o Elbert e Ariel? Então, uma boa loja, e a única aqui de Iturama, né? E a clínica da doutora, com o nome aí já sugere, OSP Clínica, né, doutora? Clínica, junto à OSP Médica. Fica logo ali do lado, tá certo? Sr. Pedro, muito obrigado mais uma vez com mais um quadro, Momento da Segurança, aqui no nosso Jornal da Manhã. Doutora, também muito obrigado por você ter disponibilizado o tempo de vir aqui para falar com a gente, sabemos aí da sua correria. Né, parabenizar você pelo seu trabalho, tá? A gente está acompanhando aí, a gente sabe o seu trabalho realmente maravilhoso, e sucesso para você, muito obrigado por você ter vindo aqui. Algo mais que você queira estar acrescentando, fique à vontade. Obrigada a todos vocês pelo convite, eu estou à disposição quando precisarem. Muito bom. Obrigado. Sr. Pedro. Muito obrigado a todos os internautas, continuem sintonizados, acompanhem nossos trabalhos aí pelo YouTube, né, o Elbert e Face. Lá nós temos vários recados, informações, entrevistas com renomados médicos, assim como a doutora Nádia Andraus, da OSP Clínica. E nós ficamos por aqui, desejando a todos aí uma boa semana, estamos aí no início da semana, nossas congratulações aí ao Dr. Wellington Andraus,
que é da família Andraus, do saudoso doutor Jurjos Andraus, o Luiz Andraus, né? Isso, Doutora Nádia Andraus, o doutor Wellington, cardiologista renomado em transplantes, com vários prêmios, né, doutora? Isso, aí, isso. por todo o Brasil aí. Tá Não, lá em São Paulo, né? Não, ele não é cardiologista, ele é do trato digestivo. Né? Trato digestivo, tá bom. A correção é do trato digestivo. Nosso abraço aí a ele e a todos os internautas do Brasil. E até o nosso próximo encontro. Prevenir acidente e proteger a sua saúde sempre. Muito obrigado. Momento da segurança. Gentileza, Usina Coruripe. E atenção, caminhoneiros, para esta dica. BR Alinhamentos oferece a você alinhamento de chassi e eixo frio, balanceamento, caldeiraria e posto de molas. Façam a checklist gratuitamente em BR Alinhamentos. Profissionais qualificados para melhor atender você. Ligue agora 3411-1911 ou 99674-5699. BR Alinhamentos, na MGC 497, entrada de Iturama. Kit Sorvetes, a sorveteria do Paulinho. Neste calor, refresque com a Kit Sorvetes. Mais de 40 sabores e ainda deliciosos açaí e milkshake. 3411-0362. Autoescola Pontal. Primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor infrator. Autoescola Pontal. Na Avenida Juscelino Kubitschek, o 1471, bairro Lialen. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança da WA. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA.